Alguns mistérios não estão enterrados em ruínas antigas ou galáxias distantes. Eles estão bem debaixo dos nossos pés. No interior de Washington, existe a lenda do Buraco de Mel. Um poço aparentemente sem fundo que desafia a lógica e aterroriza os moradores. O buraco é pequeno, cercado por pedras e envolto em medo. Animais o evitam, e histórias circulam sobre sua profundidade impossível. Por gerações, tem sido uma fonte de folclore sombrio, mas foi Mel Waters quem o trouxe à atenção do mundo. Seu relato borrou a linha entre a realidade e o mito, acendendo um fascínio global. Que segredos um lugar assim poderia guardar? É uma maravilha natural, um segredo governamental ou algo mais estranho? Nossa jornada começa não na natureza selvagem, mas nas ondas do rádio noturno, onde a história de Mel primeiro capturou a imaginação. Ele não buscava fama, apenas respostas sobre o abismo em sua terra. E com seu testemunho, uma lenda moderna nasceu. Em 21 de fevereiro de 1997, Mel Waters ligou para o programa Coast to Coast AM, compartilhando sua história com milhões. Ele descreveu um poço de quase 3 metros de largura em sua propriedade que engolia tudo: lixo, eletrodomésticos, até animais mortos, nunca enchendo. Mel alegou que o buraco era revestido com tijolos nos primeiros 4,5 metros, depois caía na escuridão. O detalhe mais estranho: nenhum eco, nenhum som, apenas um silêncio morto e consumidor. Cães locais se recusavam a se aproximar, como se sentissem algo antinatural. O relato calmo e detalhado de Mel prendeu os ouvintes. Isso não era apenas uma história de acampamento, mas um mistério com evidências físicas. O mundo ficou viciado. Seria uma anomalia geológica ou algo mais? A ligação de Mel transformou uma curiosidade local em uma obsessão nacional. A lenda do Buraco de Mel havia oficialmente começado. E todos queriam saber o que havia no fundo. A curiosidade de Mel o levou a experimentar. Ele baixou milhares de metros de linha de pesca no buraco, nunca alcançando o fundo. Ele afirmou ter desenrolado mais de 24 mil metros, mais de 24 quilômetros, sem atingir nada. Mais estranho ainda, moradores locais contavam histórias de animais jogados lá, apenas para serem vistos vivos mais tarde, mudados ou sem reação. Mel baixou um balde de gelo. Ele retornou quente. O gelo transformado em uma substância bizarra e inflamável. A história mais perturbadora. Uma ovelha baixada no poço desapareceu, substituída por uma massa grotesca e pulsante. Essas histórias empurraram o Buraco de Mel de uma esquisitice para o reino do paranormal. Seria um portal, uma anomalia científica ou algo além da compreensão? Cada experimento aprofundou o mistério, alimentando especulações e medo. O buraco parecia desafiar todas as leis da natureza. E os relatos de Mel só ficavam mais estranhos. À medida que a história de Mel se espalhava, ele alegou que agentes do governo apareceram, tomando sua terra e silenciando-o. Ele foi pago para ir embora, proibido de retornar, e desapareceu da vista do público. Por anos, Mel esteve desaparecido. Sua ausência apenas alimentando rumores de acobertamentos e conspirações. Quando ele reapareceu, suas histórias eram ainda mais selvagens: detenção, perda de memória e outro buraco misterioso em Nevada. A credibilidade de Mel foi questionada, mas a lenda só cresceu. O suposto envolvimento do governo transformou um poço estranho em um enigma nacional. Mel desapareceu novamente, deixando mais perguntas do que respostas. O homem que encontrou o abismo tornou-se um mistério em si. Com Mel desaparecido, as teorias explodiram. Alguns acreditam que o buraco é uma entrada secreta de base militar, explicando o interesse do governo. Outros afirmam que é um portal para outra dimensão, citando os fenômenos bizarros que Mel descreveu.
Céticos argumentam que é tudo uma farsa, sem evidências, sem localização, apenas uma história convincente. Talvez fosse um poço real, mas comum, sua lenda crescendo a cada vez que era recontada. A verdade permanece elusiva. O buraco de mel é um portal, um acobertamento ou pura ficção. A falta de provas só torna a história mais poderosa. No final, o buraco de mel se tornou o que as pessoas precisavam que fosse: um espelho para nossos medos e esperanças mais profundos. Ninguém jamais encontrou o buraco de mel, apesar de inúmeras buscas. Sua ausência no mundo real só fortaleceu a lenda. A história de Mel é agora um pilar do folclore americano, um mito da era digital que se recusa a morrer. Seja fato ou ficção, ela explora nosso fascínio pelo desconhecido e a desconfiança da autoridade. O buraco é um símbolo de segredos, de maravilhas, dos mistérios que ainda espreitam debaixo dos nossos pés. No final, tudo o que temos é a história, um conto de um buraco que leva a todo lugar e a lugar nenhum. Então, o que você acredita?